A primeira edição, estamos aqui com o apoio do Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava e a presença do defensor público Tiago Abud. Tiago, vamos voltar a esse assunto, porque é interessante, afeta a todos, né, de todas as classes sociais, quando a gente fala, por exemplo, na ocupação do tráfico de drogas, o crime organizado de uma maneira geral e /milícia, porque está tudo confundido, né? Ocupando um lugar que era do Estado em várias áreas, como você citou aqui no intervalo, batendo um papo com a gente, né? Na verdade, o crime organizado nessas comunidades, ele ingressa onde o Estado não está presente, onde o Estado não se faz presente, né? E muitas das vezes o traficante conduz a mulher grávida para o hospital, o traficante ajuda com cesta básica, o traficante faz o papel do Estado. Não estou dizendo que ele é bom por isso, né? Não é disso que se trata. A gente está falando que, na verdade, o Estado virou as costas para aquelas pessoas e, na ausência do Estado, entrou o crime organizado. E a milícia é um pouco disso, né? Porque, na verdade, a milícia entendeu, né, que na falta de segurança daquelas pessoas ela podia atuar para dar uma falsa sensação de segurança, mas que a partir do momento em que ela oferece segurança, ela vem cobrando os seus custos depois, né? Primeiro ela oferece segurança, mas depois ela cobra pelo gás, ela cobra pela internet, claro. Cobra por tudo, né? Enfim, e não deixa de ser crime organizado. É a famosa história, né? Vou te dar um grande presente, um fogão. Oh, que maravilha! Não vou pagar pelo fogão, não, mas vai pagar o resto da vida pelo gás. Exatamente. Então, agora a gente tem alguns exemplos dessa força do tráfico no lugar do Estado aqui em Campos, né? A gente pode destacar aí, a gente sempre fala isso, alguns assistentes sociais também já falaram isso, são os conjuntos habitacionais que tem aqui em Campos. Eles não foram planejados de forma a suprir as necessidades da população. É um conjunto de casas sem espaço para comércio, sem espaço para escola, sem espaço para posto de saúde. Tudo isso acabou transformando essas áreas de Campos. Tem uma outra coisa também, pegou pessoas de áreas onde facções já atuavam e eram rivais e jogaram no mesmo conjunto habitacional. Algumas pessoas fazem essa avaliação. Mas tudo isso levou a transformar essas localidades, esses conjuntos habitacionais, nas áreas mais violentas do município, né? Na verdade, nunca se teve uma política tão ostensiva de entrega de moradia popular como no passado recente. Mas essa entrega, ela veio desacompanhada da presença do ente público, né? Porque, na verdade, você entregar a casa e virar as costas e você não se fazer presente ali, era, guardado as devidas proporções, o que o Mariano Beltrame falava do Estado, né? Ele dizia que a polícia pacificadora, que é o PP, ela não daria conta se não houvesse uma massificação da atuação do Estado. A polícia chegaria, mas só com a polícia não se resolveria. Aqui em Campos, o que houve foi a entrega dessas moradias populares, nem a polícia chegou, né? Porque no UPP ainda assim a polícia chegou, até porque era tarefa do Estado. E aqui nem a polícia chegou. E aí, infelizmente, o que se vê hoje é que você tem um domínio de facções criminosas em determinados conjuntos habitacionais, o que gera essa alto índice, né, de homicídios, por exemplo, em Guarulhos. O Pedro Emílio esteve aqui e certamente ele pode ter falado disso porque ele vivencia isso como delegado de Guarulhos, né? Essa questão da criação de bolsões do crime organizado, né? Essa é interessante, essa frase é verdadeira, né? São bolsões mesmo de crime organizado. Nunca tinha ouvido, mas A região de Guarulhos é sempre os índices mais altos de violência no município, principalmente quando são homicídios, são na região de Guarulhos. Mas vamos mudar um pouquinho o assunto, seguindo aqui falando de Campos, mas mudar um pouquinho o assunto. Tem uma questão que sempre chama muita atenção quando a gente conversa com as pessoas do meio jurídico, que é uma morosidade da justiça. A justiça no Brasil, aqui em Campos, sobretudo, é realmente muito lenta? Olha só, a justiça é lenta,
mas eu acho que a gente precisa compreender, e longe de mim estar defendendo quem quer que seja. Na verdade, eu só estou fazendo uma análise macro. Sim, sim. Assim como eu acompanhei a sua análise em relação à questão da dengue, que você falava da responsabilidade de cada um de nós, quando a gente trata de morosidade da justiça, e ela é morosa, né? E, aliás, a solução dada pelo Supremo Tribunal Federal na questão da presunção de inocência, ele diz o seguinte: olha, eu preciso entregar uma resposta à sociedade, mas eu não entrego de maneira célere, eu vou mudar a regra da presunção de inocência. No final das contas, foi isso que o Supremo fez. Ele mesmo reconheceu a morosidade, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: nós vivemos em uma sociedade conflituosa e beligerante. As pessoas perderam a capacidade de dialogar e de resolver os seus conflitos. Eu, hoje, atuo no núcleo de primeiro atendimento da Defensoria, relacionada às questões de família, de infância, adolescência. Então a gente trata muito lá de questões de divórcio, de guarda, de adoção, enfim, essas regulamentação de visita, alimentos, são essas questões que envolvem o direito de família. E eu digo sempre para as pessoas, trazendo elas para a Defensoria, eu pretendo sempre e busco sempre ouvir o outro lado, porque eu tento mostrar para as pessoas que elas são os melhores juízes para a causa delas. A gente deposita uma fé na justiça que a justiça não tem condição de nos retribuir. O sujeito chega na rua para o outro e diz assim: ah, eu vou te botar um processo, eu vou te botar na frente do juiz e tal, enfim. Só que ele é o melhor árbitro daquela decisão porque ele está passando pelo problema. Então, na verdade, as pessoas perderam a capacidade de conversar, as pessoas perderam a capacidade de resolver os seus problemas e empanturram o Poder Judiciário com um processo para resolver os conflitos que elas poderiam resolver. Então, na verdade, efetivamente há a morosidade da justiça, porque há um número imenso de processos, né, de ações que são distribuídas todos os dias, e a gente precisa fortalecer a solução extrajudicial de conflito como forma de diminuição dessa sobrecarga do Poder Judiciário, porque a Justiça não tem a capacidade de entregar, né, todas essas decisões que a gente espera dela, porque a Justiça não tem estrutura para isso. Seriam chamados tribunais de pequenas causas, eles funcionam aqui, são mais fáceis de resolver esses assuntos do cotidiano que acabam sobrecarregando o judiciário? Na verdade, esses juizados, eles foram criados, né, pela Lei 9.099 de 95, e ele tem como finalidade julgar causas de menor complexidade. Só que, na verdade, você tem uma restrição, né, porque determinados assuntos não podem ser discutidos nos juizados. Então, sim, o sujeito que comprou lá um copo com defeito, ele vai poder discutir no juizado. Mas não é o que normalmente acontece, porque, na verdade, esse problema, o Arnaldo, ele nem deveria chegar no Poder Judiciário. Eu fui lá, comprei uma xícara, essa xícara que a gente está tomando café aqui, ela está com defeito, o fornecedor tem que devolver. Precisa que o cidadão ingresse na justiça, bata as portas da justiça, para o juiz proferir uma decisão, para mandar ele fazer o que ele tem que fazer. Eu vi uma sentença, há uns 15 dias, de um juiz do sul, uma região do sul, não me recordo agora a comarca, o município, em que era uma confusão em família, que um sujeito comprou um moletom e o irmão pegou o moletom e não queria devolver o moletom. E o juiz foi decidir sobre o moletom, cara. Isso é uma excrescência, né? A gente paga caro para a justiça funcionar para ela decidir sobre o moletom. Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de conversar, de dialogar, de resolver os seus problemas. Então é por isso que eu acho que a gente precisa, como forma de desafogar o judiciário... O juiz devia ter feito que nem Salomão, né? Mandar cortar o moletom ao meio e falar assim: olha, um braço para você, um braço para você, está decidido. Decisão salomônica, né? Salomônica. Agora, de forma prática, Tiago, você acha que falta juiz também? A gente fala muito que a justiça existe uma morosidade do judiciário, mas falta juiz, sobretudo aqui na nossa comarca? Falta, porque a partir do momento que você tem um número maior de demandas,
você precisa de mais gente para julgar, né? Campos tem algumas varas sem juízes titulares. Existe, já há algum tempo, existe um movimento dos militantes da área, capitaneados até pela própria OAB, que hoje é representado pelo meu amigo Cristiano Miller, no sentido de preencher essas vagas. Mas existem órgãos vagos e o ideal seria que eles fossem preenchidos por juízes titulares. E sobre a atuação da Defensoria Pública, o papel da Defensoria Pública nesse sistema judiciário, para quem não conhece a atuação. A Defensoria ela é criada também em 88, a partir da Constituição, não é isso? A Defensoria ela é reconhecida na Constituição, lá no artigo 134, como instituição indispensável ao sistema de justiça, porque, na verdade, a gente imagina a figura da justiça como a deusa Têmis segurando aquela balança, né? Onde, de um lado, você estaria com a acusação, do outro lado, você estaria com a defesa. A Defensoria ela é criada para ela dar acesso à justiça a quem não tem condição de contratar advogado, de pagar as custas de um processo, né? A Defensoria seria a instituição responsável pela defesa dos interesses em juízo daquele cidadão pobre, hipossuficiente, que se chama, né, na acepção jurídica do termo. E a Defensoria hoje ela atua no estado do Rio de Janeiro, em todos os municípios, o que infelizmente não é uma realidade no Brasil. Nós temos inclusive uma emenda constitucional que garante essa participação da Defensoria em todos os municípios do Brasil, mas que ainda não é uma realidade, porque assim como faltam juízes, também faltam defensores, né? E aí aqui, sobretudo em Campos, na sua atuação, como que é a demanda? Vocês, você falou que você está atuando na área de família. É uma área bastante, sobretudo questão de pensão, nos parece uma área bastante movimentada, né? Essa impressão é a realidade? É realidade, e toda vez que há uma crise econômica, como é a que a gente atravessa, né? Espero que a gente esteja próximo de sair dela, mas é uma realidade. Há um empobrecimento da população e há uma maior procura pelo serviço da Defensoria. Isso aí é uma coisa que é visível, né? E você aumenta muito a sua atuação e esse atendimento prestado pela Defensoria. Agora, a Defensoria tenta filtrar também isso que a gente estava falando agora da Justiça, que muita coisa chega ao Judiciário sem necessidade de chegar. Na atuação da Defensoria também, vocês tentam orientar de alguma forma para tentar filtrar esses processos? Olha só, Arnaldo, a gente muitas vezes é até mal compreendido pelas pessoas, porque a gente procura efetivamente, em primeiro lugar, tentar a solução do conflito de uma maneira consensual e fora do Poder Judiciário. E muitas vezes, porque cabe a nós a orientação jurídica, a gente tenta demover a pessoa da ideia de litigar, né? Porque muitas das vezes não seria o melhor caminho, né? E as pessoas, a partir de uma incompreensão, acham que o defensor não quer fazer, ou enfim, não quer atendê-la, mas é porque, na verdade, a gente busca efetivamente orientar, e se a causa é manifestamente improcedente, o defensor está autorizado a não ingressar em juízo com aquela medida, entendeu? Essa história da pensão, o problema de crise que você se referiu, uma pergunta que eu tenho a impressão que é uma dúvida que causa em muitas pessoas. Um casal se separa, tem aquela guarda compartilhada, que é uma coisa já natural, principalmente se não houver muita briga e tal. Não é tão natural assim, né? É isso que eu ia te dizer. É natural quando as pessoas têm maturidade. Quando tem maturidade, né? Mas aí entra a parte do dinheiro, que aí nem a maturidade resiste, né, ao dinheiro. O cidadão, o marido, por exemplo, que era o provedor da família, tinha um salário e foi demitido. E não consegue emprego, vamos supor, tem 45, 50 anos, que infelizmente no Brasil, para muitas profissões, 40 anos já é velho. Olha que coisa, né? Isso é uma coisa não é de hoje não, hein? De muitos anos, eu já vi isso há muitos anos atrás. Aí ele perde completamente a sua renda. Como é que ele faz? Ele vai preso assim mesmo, se ele não pagar a pensão? Na verdade, o que acontece, Marco? A partir do momento em que é fixado judicialmente um valor da pensão, o sujeito é obrigado a pagar aquele valor.
Se a condição financeira dele se altera, ele tem o direito de pedir uma revisão. Tá? Dizendo, olha, eu tinha uma condição financeira X que me permitia pagar tantos % do salário mínimo, ou, enfim, determinado valor, e hoje a minha situação se alterou e eu não tenho mais capacidade financeira para arcar com isso. Ele não pode reduzir de 100 a 0, porque filho precisa sobreviver. Né? Pois mas ele pode pleitear essa diminuição. Entendeu? E aí essa decisão da diminuição, ela vale dali para frente, do momento em que o juiz acata o pedido de diminuição para o futuro. Né? E é assim que funciona. Agora, a gente estava falando mais cedo aqui sobre obrigações do Estado também, e você falou sobre crise. Queria fazer um paralelo quanto a isso, ver qual a sua opinião. Por exemplo, aqui em Campos a gente tem programas sociais suspensos. Você vive um momento de crise. Isso deixa a situação mais acirrada ainda. Por exemplo, a família que tinha um benefício social poderia se manter ali, de certa forma, com um cheque cidadão, digamos assim. Perde o benefício social. Isso aumentou aí o conflito principalmente entre casais separados, porque a mãe que tinha o cartão cidadão poderia sustentar o filho ali, aqui não é cartão, aqui é cheque, né? Na minha cidade que é cartão, eu acabo confundindo. Ela poderia sustentar o filho com aquele recurso. Perde esse recurso, isso aumentou a demanda jurídica? Ô Arnaldo, é claro que na crise, quando a pessoa, né, perde a capacidade de prover a família, é mais difícil essa família sustentar, inclusive emocionalmente, né? Sim. E aí, obviamente, que as brigas ocorrem com mais frequência e as desavenças, de modo que a crise ela tem uma atuação, ela não é seletiva, a crise ela atua em todos os setores, inclusive né, na questão familiar. Tem jeito, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Esse é um ditado. O que em casa que não essa já ouvia muitos anos atrás e é pura verdade. Bom, são 8h02. Vamos fazer mais um intervalo, Tiago e Arnaldo, e voltaremos para a conclusão. Aí nós temos mais tempo, segmento mais longo, para que a gente possa... Aqui a gente vai sair também um pouquinho da parte jurídica, falar do escritor Tiago Budi, tem o terceiro livro que ele lançou recentemente, a gente vai diversificar um pouquinho a pauta. Exatamente. Então já voltamos, o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Todas as